Então, hoje a gente vai retomar um pouquinho esse tema da Câmara Nupcial, porque foi o tema dos últimos trechos do Evangelho de Filipe. A gente está lá no parágrafo 60, 61. Então, eu vou repassar ele com vocês, só para quem perdeu saber de onde a gente está saindo, né? E a gente segue em frente. Na terça passada, eu fiz um estudo que não deu tempo da gente seguir, de dois artigos acadêmicos muito interessantes para a gente aprofundar nesse tema da Câmara Nupcial. A Câmara Nupcial vai ser o quinto sacramento, né, na Gnosis Valentiniana, como apresentado no Evangelho de Filipe, e os sacramentos vão ter relações com iniciações, com experiências interiores, com rituais gnósticos, e a gente vai encontrar vários paralelos com as questões dos cinco selos setianos, como iniciações espirituais, graus que a alma vai acessando até um cúmino, um fim, um ápice espiritual, que no caso do Evangelho de Filipe é representado pela Câmara Nupcial. Vocês vão ver que no texto vão ter algumas menções a termos que talvez vocês já tenham visto, como o Mistério Conjunctionis, que é o nome de um livro do Jung, ou o Hieros Gamos, como matrimônio sagrado. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje. Esse tema, como eu disse na semana passada, é um tema muito sensível. Porque dentro da tradição esotérica, tanto ocidental quanto oriental, a gente vai ter algumas vertentes ou interpretações diferentes de tudo isso que se refere a matrimônio sagrado, câmara nupcial, casamento alquímico. A gente vai ter em outras tradições também, tanto na alquimia ocidental como oriental. Tem as relações com o Tantra budista, tem as relações com o Tantra da Caxemira, que é uma tradição mais hindu, não budista, mas muito bonita também, muito profunda. Mas mesmo quando a gente fala em Tantra, ou quando a gente fala na tradição indiana, por exemplo, quando se refere a isso, às vezes na nossa cabeça é como se fosse tudo a mesma coisa, mas não é. Mesmo dentro da tradição indiana, a gente tem diversos grupos que têm os tantrikas da mão esquerda, os Kaula Tantras, os Tantras da mão direita, e cada um vai ter uma abordagem e uma forma de tratar esse assunto, que, por exemplo, a gente vai ver nas deidades budistas, naquelas imagens, naquelas tankas representadas pela união de masculino e feminino, né? É como se fosse uma única deidade em conjunção, né? Representando um nirvana, uma iluminação, um estado de iluminação. E aí, na tradição esotérica ocidental, a gente vai ter grupos também que vão ter abordagens diferentes sobre isso. Eu não vou entrar nessas outras abordagens todas, eu só estou chamando a atenção para a gente tentar olhar o que o texto do Evangelho de Filipe está dizendo. Então, eu trouxe aí o Evangelho de Filipe e a interpretação de duas estudiosas do assunto. Claro que eu tenho a minha leitura, vocês vão ter a leitura de vocês, mas a gente tentar ver o que os gnósticos estão tentando transmitir, inclusive entendendo que mesmo dentro dos grupos gnósticos, alguns vão ser adeptos de ser totalmente celibatário, outros não, né? Vai ter aí algumas divergências de como eles enxergam essa questão da câmara nupcial, que não necessariamente vai se referir ao casamento humano, tá? São formas de abordar. Eu estou tomando esse cuidado, né, porque justamente esse assunto, por tocar na questão da sexualidade, e ser um assunto que é muito usado para vender uma falsa espiritualidade, né, usar a sexualidade para vender cursos, usar a sexualidade para se autopromover, ser um guru de alguma coisa e tal, às vezes surge, inclusive, nas tradições que a gente chama da mão esquerda, que a gente vai associar a magia cinzenta, feitiçaria, magia negra dentro da tradição esotérica ocidental, é a referência ao uso literal dessas práticas como magia, o uso dos fluidos corporais. Aí a gente vai cair em gente que não vale a pena ser mencionado aqui, ou interpretações que nos desviam, às vezes, do caminho que os gnósticos estão propondo. Então, a gente tentar não misturar tudo como se fosse a mesma coisa. Essa é a chamada de atenção que eu queria dar. Antes da gente ir para o texto, eu queria passar com vocês muito rapidamente, não espero que vocês decorem, tá? Eu vou mostrar para vocês uma coisa que vai ser importante para a gente. Eu estou abrindo um quadro branco para a gente ver como que os valentinianos enxergam as divisões do pleroma. É bem mais simples do que aquele esquema que a gente costuma passar aqui, que é o do apócrifo de João, que a gente até tem lá nos arquivos do grupo, que tem lá
os 7 arcontes, os 12 éons, as 4 luzes, o Cristo, a Barbelô, tudo aquilo. Aqui, abriu. Só para vocês verem essa questão, porque isso tem a ver com essa dualidade que se retorna à unidade, que vai ter relação com o mistério da Câmara Nupcial. Vou pedir para vocês não rabiscarem, porque eu acabei autorizando todo mundo a rabiscar. Então, a gente tem no sistema gnóstico, né, aquela ideia de que há uma unidade, de que há uma unidade primordial, certo? E aí a gente vai ter sempre a divisão do pleroma em duplas, como tal, como yin e yang, que na verdade é uma coisa só. E aí a gente vai ter sempre um positivo ou um negativo, um masculino e um feminino, mas isso para a gente já fazer esse exercício mental de entender que isso não é homem e mulher, não é divisão de gêneros e sexos no nosso corpo físico, né? Mas é uma divisão das polaridades que em harmonia estruturam e coordenam e criam, emanam todo o universo, todo o cosmos. Então a gente vai ter, de um lado, o pró-arquê. O que é pró-arquê? Pró, aquele primordial, o primeiro, arquê, o arquétipo, o princípio, o início. No princípio era o verbo, enarque em logos. Arque é esse grande princípio. Então, o princípio antes do princípio. Esse pró-arquê, ele também vai ser chamado de pró, o pró aqui de novo do grego, pátor. O que é pátor, gente? Pátor é pai, né? Então, o pró-pai, o pré-pai, o pai do todo, quando a gente vê esse tipo de termos no gnosticismo valentiniano, que eu estou falando aqui é os gnósticos valentinianos, isso aqui vai ser uma visão que eles têm do pleroma. O pró-pátor, e ele também é chamado de, até para uma visão poética, para a gente ter da visão dos textos gnósticos, ele também é chamado de bitos. Bitos em grego é o abismo, a profundeza, aquela profundeza do todo que fala lá no Evangelho de Tomé. Então, o princípio arquetípico anterior a todas as coisas, o pré-pai, o pai do todo, o abismo, a profundeza. Isso de um lado, né? Aqui eu vou botar assim um mais, esse é um dos lados. No outro lado, a gente vai ter a outra polaridade. Isso aqui já não é o 1, vejam só. Aqui já é o 1 com o múltiplo, mas ainda é unidade, porque o pleroma é uma unidade. Do outro lado, a gente vai ter enóia, ou lá no apócrifo de João, pronóia. Aqui é um aspecto feminino. Enóia quer dizer pensamento, então é a ideação divina, é o primeiro pensamento. Tem o primeiro princípio do pai arquetípico e tem o primeiro pensamento gerado. E isso está em equilíbrio lá no pleroma. Junto com essa enóia ou pronóia, né, o pro que vem antes, a gente tem o quê? A graça, caris. São qualificativos da mesma energia, que não são 3 coisas, tá? São formas de chamar essa energia, essa polaridade, que na verdade está na unidade, né? Não está separada, não está dividida. E além da caris, aqui, de um lado a gente tem a profundeza, do outro lado a gente tem o silêncio. Sigue, em grego. Bonito, né? A profundeza e o silêncio, a graça e o arquétipo primordial da profundeza, né? Não sei, o primeiro pensamento. Isso seria o início do pleroma valentiniano. Disso aqui surge, então, surge ou emana ou derrama, né? O nous, aí para quem estuda hermetismo vai identificar o nous, que é também o autógenes. Autogenes. O autógenes ou monogenes, mono único, né? Então aqui é o gene gerado. Autogerado ou único gerado é o filho único do pai. A referência aqui é o Cristo. Autogenes. Então, do silêncio e do pensamento primordial da divindade eterna, das profundezas, surge o nous, a mente divina, a mente universal, que é também, em outro aspecto de sua energia, o filho autogerado, ou o filho monogerado, né? É o filho único.
E aí, Deus sacrificou o seu único filho, é esse aqui, não é Jesus. É essa força cósmica que emana e derrama sobre o cosmos. E além disso, no outro lado, vou botar aqui mais distante só para ficar bem separado. A gente tem a Aletheia, que a Aletheia é a verdade. Então a gente tem a mente divina, o filho autogerado e a verdade, como sendo esses aspectos duplos aqui ainda no pleroma. E aí, por fim, é diferente daquele esquema do apócrifo de João, né? Esse aqui é outro. Por fim, a gente tem o Logos e a vida. Eu vou botando em grego que vocês vão acostumando com os termos. O Logos e a vida. Então, vejam só. Ainda que, como para a gente são forças muito distantes da nossa realidade, que nós ainda estamos dormindo, né? O filho autogerado, ou o filho único, e o Logos, eles têm a mesma características de potência, têm o mesmo potencial, a mesma energia que eles representam. Só que são camadas diferentes dessa energia, né? O Logos já é a palavra, enquanto aqui no aspecto feminino do pleroma, mais distante, mais elevado, ou mais profundo, a gente tem o silêncio. Então a gente tem a profundeza e o silêncio. Surge a mente divina. E da mente divina surge o Logos, a palavra, o som que vem desse silêncio. E esse Logos, ele em conjunção com a vida eterna, a vida divina, é o que depois vai dar origem ao cosmos, à manifestação, ao mundo criado. Todo isso aqui que está escrito ainda é pleroma para os gnósticos valentinianos. E do outro lado, a gente tem o outro aspecto, que é o aspecto do antropos. Aqui nesse caso, o antropos está no aspecto que a gente diria mais ligado ao feminino, né? O antropos, talvez por ele ser mais concreto, o feminino é mais ligado ao corpo, à matéria, aquilo que é receptivo, né? Então a gente tem o logos e o antropos. São equiparáveis no nível de realidade deles, mas eles representam dois aspectos polares, são dois polos dessa mesma energia. E o antropos vai ter relação com a eclésia. Ai, ficou feio esse aqui. Eclésia, que é com 2 Cs. Lembram que a gente lê lá no Novo Testamento que a igreja é o corpo de Cristo? Então, aqui é o corpo. O corpo no sentido do corpo cósmico, não é o corpo físico, não é... É o receptáculo que recebe o Logos e a vida. E a mente e a verdade. Então, esse aqui vai ser o esquema dos valentinianos. Ele vai trabalhar com as cisígias. Lá nos gnósticos setianos, que é o exemplo bom dele é o apócrifo de João, a gente vai ter os éons em duplas também, né? São 12 éons que dão 24, porque tem essas duplas. Qual seria a dupla da Sofia? O Cristo. E daí vem todo o mito da separação de Sofia, que criou o mundo sem o Cristo. E por isso Cristo precisa vir resgatar o mundo e resgatar a Sofia de volta. Agora vamos lá. A gente falou da questão do beijo da Maria, não vou voltar nisso. Falamos do cego que vê, daquele que era antes de existir. E aqui a gente entrou no tema da Câmara Nupcial, no 60 e no 61. E aí, só para a gente retomar essa parte, né? O grande mistério, que é o mistério do casamento. Né? O sistema está fundamentado no antropos, na humanidade, ou no antropos, que a gente acabou de ver o antropos, ó. E está baseada no matrimônio. Contemplem a união pura, pois ela tem um grande poder. E a sua imagem, o seu reflexo, faz parte do corruptível. Do mundo da corrupção. E aí, no 61, ele vai falar que os espíritos impuros, os arcontes, os daimônios, os cacodaimônios, eles ficam perseguindo as pessoas, instigando o desejo, a lascívia, a luxúria, e ficam atacando as mulheres tolas que se lançam sobre os homens sozinhos, e os homens voluptuosos que ficam tentando seduzir e corromper as mulheres, né? Tem até um teor assim moralista, assim, mas nesse sentido de que quando a gente não está com
a nossa dupla, quando a gente está incompleto, a gente está suscetível, a gente está aberto a ser atacado por essas forças das paixões e dos vícios no mundo. Então, aqui não é necessariamente a ideia de estarmos solteiros ou casados na vida física, mas estarmos sem o noivo espiritual. Se a gente não encontra o nosso noivo, a nossa alma está um pouco aberta ou volúvel, suscetível a essas forças. E aí eu passei com vocês tudo isso, né? E a referência que esse autor faz ao mito platônico do andrógeno primordial, que é separado, e essa seta vai representar a força de Eros, esse amor, não no sentido erótico carnal, mas nesse sentido desse poder, esse fogo, essa força espiritual que é o Eros, esse grande cupido que impulsiona a alma a ficar angustiada, buscando sempre a completude, e não se satisfazer, não se acalmar, não encontrar paz, enquanto não encontra a reunião daquilo que foi separado. Então é uma grande força espiritual que age na nossa alma, fazendo a gente buscar esse retorno ao amado, esse retorno ao casamento, essa reunião daquilo que foi perdido e separado de nós. Isso vai ter relação, então, com a câmara nupcial e a ideia do masculino e feminino que se unem para o retorno do andrógeno do antropos. E aí hoje, né, começando a novidade de hoje, eu trouxe 2 artigos acadêmicos, mas não vou trazer um teor acadêmico aqui, mas achei que eram artigos muito bons, que traziam uma discussão muito interessante aqui para o nosso grupo, justamente para a gente aprofundar o entendimento do que é a câmara nupcial. Então, são 2 artigos, um publicado pela editora Abril, que é uma editora que trabalha com esoterismo ocidental, tem um departamento de estudos gnósticos e coptológicos, e os melhores acadêmicos da área no mundo atualmente trabalham na editora Abril, e uma revista americana de uma universidade de Utah, nos Estados Unidos. São 2 mulheres. Essa Guy Strathern, nome estranho dela, é uma professora, e a April DeConnick, que é uma conhecida estudiosa dos gnósticos, que publica na editora Abril. Então, são os títulos aqui, né? O grande mistério do casamento, sexo e concepção na tradição valentiniana antiga, e a câmara nupcial valentiniana no Evangelho de Filipe. Então, eu fui atrás da gente aprofundar um pouco essa questão, porque realmente o mistério da câmara nupcial é o importante da gente entender, e se a gente está munido de entendimento, inclusive racional e conceitual sobre o assunto, a gente também se protege de não cair nessas interpretações malucas que aparecem por aí de vez em quando. E aí a gente tem base, sustentação crítica para saber o que realmente os gnósticos estão ensinando e o que eles não estão, né? Então, por isso eu faço questão de trazer esses estudos para vocês, para ver que a gente tem muito material sobre o assunto. Vamos começar aqui. Eu li os 2 artigos e eu posso compartilhar eles com vocês, eles estão em inglês. O primeiro aqui da April, ele tem umas 30 páginas e eu parei lá pela 20, não deu tempo. E o segundo tem umas 17 páginas, eu li inteiro. Mas eu trouxe só alguns trechos que eu achei mais importantes para vocês. Claro que vocês podem achar outras partes importantes, então eu compartilho com vocês os textos depois. Então, essa é a professora Guy Strathern. Ela é do Departamento de Escrituras Antigas dessa universidade em Utah, que é a Brigham University, não sei o quê. BYU, e ela escreve as áreas de expertise dela, é Novo Testamento e Origens do Cristianismo, e ela pesquisa a câmara nupcial, no ritual da câmara nupcial no gnosticismo, estuda Paulo e o Evangelho de Mateus, e fala grego, hebraico e copto. Então, achei que ela tinha algum peso aí na pesquisa dela, pelo menos intelectual, ela podia trazer alguma novidade para a gente. Então, esse vai ser o texto dela, a Câmara Nupcial Valentiniana no Evangelho do Filipe, e eu traduzi os trechos para vocês, dessa vez eu não trouxe em inglês. Algumas coisas muito interessantes que eu encontrei no artigo dela, e é engraçado porque como ela está em Utah, eu acho que é um estado que deve ter muito mormonismo, os mormons, né? E é meio cristão, mas não é bem cristão, porque tem um caráter aí meio de seita, meio diferente. Ela tenta dialogar com algumas coisas do mormonismo dentro do artigo dela, assim, mas ela, na verdade, foca nos gnósticos. Eu acho que é para tentar fazer o paralelo para quem está lendo lá na região dela. Eu não trouxe essas partes dos mormons para a gente, peguei só as gnósticas.
Mas como ela estuda copta e grego, e ela lê no original, ela faz essa interessante observação, que no Evangelho de Filipe inteiro a gente tem 26 referências à câmara nupcial. Só que são 3 palavras diferentes. Enquanto a gente tem papel fácil, hoje em dia, a gente compra aí um Chamex de 500 mil folhas e publica 1000 tiragens de um livro, naquela época não era fácil ter papel, não era fácil ser alfabetizado, não era fácil ter pena e tinta, né? Não sei lá como é que eles faziam exatamente a tinta. Então, a escolha das palavras provavelmente também era muito cuidadosa, porque não é um texto que você deleta e reescreve, né? Então, eu achei muito interessante por essa questão da gente encontrar o que realmente os gnósticos estão querendo dizer nesse texto do Evangelho de Filipe, o fato de ter 3 palavras diferentes que podem ser traduzidas por câmara nupcial. Então, ela fala que tem essas 3 palavras gregas, né? A nymphon, eu vou passá-las com vocês o significado bem rapidinho, só por curiosidade. Pastos e koiton. As 3 são traduzidas por câmara nupcial. Mas ela observa que a palavra copta, porque eu lembro, o texto está em copta, os textos de Nag Hammadi do Egito estão em copta. Só que os termos técnicos são mantidos em grego, muitas vezes. Então é isso que ela fala, olha, no texto inteiro do Evangelho de Filipe, não existe a palavra copta para casamento. Não tem casamento em copta. Mas tem 3 palavras em grego que significam câmara nupcial. E aí ela fez essa tabela aqui, que eu só copiei para vocês, que é o número das páginas do códex, ou seja, que não é o número do parágrafo que a gente tem na tradução, é o número dessa página aqui do original em cópita. São muitas páginas que tem o Evangelho de Filipe, e nessas aqui aparecem as 3 palavras, né, no xizinho que ela marcou. Então aqui a gente tem em grego o nymphon, o pastos e o koiton. Vocês não precisam saber grego, tá? É só curiosidade. Então, vamos só. A palavra grega ninfo, ela vem de ninfe. Lembram as ninfas lá da mitologia grega? As ninfas que, inclusive, no mito de Eros e Psique, quando o Eros vai buscar a Psique nos infernos, no submundo, ele é atacado pelas ninfas, igual aqui no Evangelho de Filipe, os espíritos impuros atacam, né, os homens solteiros, né, e as mulheres solteiras. Então a gente tem a ideia aí, né, da ninfa representando esse aspecto feminino das donzelas e também esse aspecto mitológico, né, que elas não são semideuses, né, são poderes aí do mundo mitológico. Mas pode ser traduzido, né, também por jovem donzela, noiva ou esposa virgem. Então, essa é a palavra que mais aparece. De todas as palavras que foram traduzidas por câmara nupcial no Evangelho de Filipe, a ninfa, ou ninfon, é a que mais aparece. Depois a gente tem pastos. Pastos vai significar o quarto da noiva, a cama da noiva, ou aquela cama que tem um véu. Só que pastos também pode significar salgada, temperada com sal. E lembram que a gente viu um trecho aí do Evangelho de Filipe que dizia que Sofia a chamou é o sal da terra e que nenhuma obra você faça que não tenha sal? Então, o sal aqui pode ser uma referência à alma do mundo, porque a Sofia chamou é a mãe do Yaldabaoth, é a alma do mundo, é aquela que traz a ideação divina, a ideação cósmica, a imagem do pleroma para o mundo, porque o Yaldabaoth copia dela. Então, aqui, o quarto da noiva também vai representar a própria alma do mundo, porque é aquela que representa o sal também. E por último, coiton é um aposento de dormir, e a palavra que menos aparece. Mas também vai se referir a um quarto ou uma câmara de núpcias, né? Mas vejam só, as 3 palavras, elas não estão se referindo a matrimônio ou casamento no sentido de festa, homem e mulher foram casar, festa de núpcias. Eles estão se referindo ao recinto interno, eles estão se referindo ao quarto da noiva, a jovem donzela, a esposa virgem ou o aposento onde eles se encontram, né? Então tem mais relação a esse aspecto da alma do mundo, o aspecto feminino, porque a referência é sempre à noiva, e a referência ao aposento, ao quarto. Uma curiosidade só,
Koiton e chiton, em grego, é aquela peça única de túnica branca que os gregos usam, né? Um pano branco que é um vestido único, encobre a noiva, né? E ele é branco, geralmente, de linho, né? Então, também tem a ver com esse encobrir, né? Bom, isso é uma conclusão que eu reflito com vocês, né? Aparentemente o texto se refere mais aos aposentos da noiva do que à ideia do casamento, homem e mulher. Né? Como depois ficou na igreja, o sagrado matrimônio, que tem que ser casado pelo padre na igreja, que divórcio é um pecado, aquela coisa toda. Está se referindo ao casamento humano, não está se referindo a isso aqui, que é um mistério, né? São coisas diferentes. Fala, Jane. Se, como tu dizes, o que mais aparece aí é essa palavra como se referindo ao quarto da noiva, faz muito sentido no sentido simbólico, porque tem que ser a noiva que vai alcançar a câmara nupcial. Então, ela entrar no seu quarto, onde é a câmara nupcial e onde acontece a união, faz muito sentido. Fica muito interessante. A noiva, a Pis Sofia, ou a Sofia chamou, ou a esposa virgem, que não é corrompida mais pelos arcontes, vai representar justamente a Pis Sofia, a alma que precisa encontrar o Cristo, né? Nessa jornada interior. Então, o quarto nupcial ser o ápice da experiência espiritual nesse sentido, ou o último dos sacramentos, para mim faz muito sentido. Mas eu achei muito interessante o teor desses termos em grego, porque remete muito a essa questão do feminino e do recinto interno. Do recinto interno, é isso que me chamou a atenção, exatamente. E aí, a gente tem a questão da câmara nupcial do noivo. Aqui são trechos só para deixar claro, são trechos do artigo dela, tá? Aqui eu vou ler com vocês agora trechos do artigo dela que eu traduzi. A questão da câmara nupcial no Evangelho de Filipe é complicada devido à natureza do texto. Aqui são palavras da Guy Stratehardt, que está aqui embaixo o nome dela, tá? Eu só esqueci das aspas. Elaine Pagels, ela está citando Elaine Pagels, a gente já estudou Elaine Pagels aqui no canal. Tem o livro inteiro lá numa playlist. A Elaine Pagels observou que o autor de Filipe, obviamente, não é nenhum Hipólito. Quem é Hipólito? É um desses padres da igreja, da patrística, tipo Irineu, Tertuliano, que o Hipólito brigava com os gnósticos. E a Elaine Pagels falou assim, olha, o autor do Evangelho de Filipe não é nenhum Hipólito. Por quê? Porque o Hipólito, ele deu detalhadas descrições rituais sobre o casamento. Tem que fazer isso, tem que se ajoelhar assim, tem que fazer tal coisa. Ele foi dando a descrição ritual. Já o autor do Filipe interpreta de uma forma, eu coloquei aqui impressionante, mas é no sentido impressionista, sabe, da pintura? Os impressionistas, né? É para causar uma impressão, é para refletir um toque na alma, é mais sutil, não é tão literal, é para ir mais para o subconsciente, né? Já o Michael Williams, que é um outro acadêmico do gnosticismo, argumenta que o Evangelho de Filipe usa imagens sacramentais com muita liberdade, observando o processo iniciatório como parte de um todo, mais do que fazer uma análise isolada dos detalhes de cada sacramento. Então ele não fica assim, tal sacramento tem que fazer de tal forma o ritual, tal sacramento é de tal forma. Não, o autor do Evangelho de Filipe, ele coloca os sacramentos como um conjunto, como parte de um todo, de uma grande experiência espiritual que tem camadas, né? O Evangelho de Filipe coloca os sacramentos em sobreposição, e assim estão todos associados. Não são ritos separados que eu escolho qual que eu vou fazer no dia. Eles têm uma ordem, eles têm um conjunto que tem que ser respeitado também, né? O Hans Martin Schenck, que é importantíssimo nos estudos acadêmicos do gnosticismo, observa que o Evangelho de Filipe se refere, no parágrafo 79, ao Templo de Jerusalém. A gente ainda não chegou nesse, a gente está no 61 agora. Então, lá mais para frente, vocês vão ver a passagem inteira. Mas só dizendo que ele se refere. Né? O Schenck ele observa que o Evangelho de Filipe, então, vai fazer uma referência ao Templo de Jerusalém, mas de forma muito simbólica. Ele fala de 3 entradas. Lembram lá aqueles diagramas dos livros de Eô, que tem 5 portões e uma entrada aqui e outra ali, que eu trouxe a imagem para vocês? Aqui a gente vai ter 3 entradas: a oeste, a sul e a leste. A oeste vai ser o santo, a do sul vai ser o santo do santo,
e a do leste é o Santo dos Santos, né, que é uma terminologia bem conhecida na tradição esotérica cristã, judaica, etc., né, o Santo dos Santos. Mas vejam só, a gente são três camadas. Tem o Santo do Santo e o Santo dos Santos, que é a mais profunda. E o Santo dos Santos está a leste, que me lembrou o hino da Pérola, porque o leste é de onde nasce o sol, é onde está o reino do Pai, que o príncipe que está lá no Egito precisa retornar para o leste, né? Então, aqui, leste, é o lugar onde nasce o sol. No islamismo sufi também, na gnose sufis também tem referência a isso. É o local mais sagrado, o mais profundo, o Santo dos Santos. Esses corresponderiam ao batismo, no oeste, a redenção no sul e a câmara nupcial, no leste. Vejam que aqui a gente está falando de ritos mágicos, ritos de iniciação, bem no sentido de escola de mistério aqui. Eles estão descrevendo posições dentro de uma mandala interior que provavelmente era replicada em algum rito exterior, que a gente não tem acesso porque tudo se perdeu, mas é simbólico. Eles não estão falando de um templo lá em Jerusalém. Eles estão falando das entradas e as correspondências dessas entradas a cada um desses sacramentos, né? Aqui são 3 sacramentos, mas o Evangelho de Filipe vai constantemente falar de 5. Aqui está faltando a crisma e a Eucaristia, que vem logo após o batismo, né? A redenção e a câmara nupcial seriam as últimas. O fato da câmara nupcial ser o Santo dos Santos sugere que ela representa o local onde o Deus habita. Olha a mística pura aqui. O Santo dos Santos é o local onde Deus habita. Nos movemos em direção à presença divina à medida que vamos das camadas mais externas do templo às mais internas. O rito supremo é a câmara nupcial no gnosticismo valentiniano. É a aproximação da presença do Deus interno. Opinião da acadêmica lá da Universidade de Utah. Mas a gente pode ver que até um acadêmico, eu não sei as qualidades da alma dela, não estou dizendo que porque ela é acadêmica que ela não tenha vivência interior, porque a gente não pode julgar as pessoas assim. Mas até um acadêmico percebe que isso que o Evangelho de Filipe está retratando é simbólico, é profundo e está falando de experiências interiores e experiências espirituais. Não está falando de homem e mulher se unir dentro de um quarto e fechar a porta, como muitos continuam até hoje interpretando. Mesmo as luzes do gnosticismo pseudo-esotérico moderno, né? Então, a gente ter esse cuidado de entender o texto pelo texto e conseguir que a nossa alma vá além no entendimento é importante para a gente se aproximar do que Jesus ensinou e do que a tradição gnóstica realmente está querendo dizer, na minha opinião. E aí, para ilustrar com vocês... eu fiz alguma besteira aqui? Vocês não vão conseguir ler aqui. Mas para ilustrar para vocês, eu trouxe, por exemplo, 5 trechos do livro As Moradas ou Castelo Interior da Teresa, que é uma mística cristã, né? Não é gnóstica, talvez tenha uma alma gnóstica, mas na Espanha de 1500 e pouco, com a Inquisição a toda, ela era uma monja cristã. Só isso. Não tinha homem, não se relacionava com homem, não se casou, era uma monja com voto de celibato, que falava muito de erotismo na mística cristã. E aí ela vai retratar a alma como esse castelo que tem 7 antecâmeras, 7 moradas, né? Sendo que a 7ª é a central, e na central, eu sempre falo isso para vocês, tem esse diamante. Porque eu relaciono muito esse diamante ao Cristo interior. Que nem no budismo a gente tem a alma de o Vajrasattva, a Vajradhara, o poder, a joia do diamante, que é um aspecto iluminado do Buda. Mas esse sentido do diamante, aquilo que é puro, aquilo que é prístino, aquilo que é inquebrantável, porque o diamante, né, ninguém quebra um diamante, é o que está no centro do castelo interior. Então, assim como aqui no Templo de Jerusalém a gente tem três câmaras, aqui na meditação da Teresa tem 7. Tá. O que vai ser dito? Fui só para a 7ª morada, só para vocês terem uma ilustração desse santo dos santos na visão de uma mística cristã. Não gnóstica, mas vamos ver os paralelos. Na 7ª morada, ela vai falar que é o local onde ocorre a união perfeita com o rei. Na 7ª morada, a alma se torna esposa,
com a união definitiva com Deus. A união com Deus é uma participação profunda no desejo de Deus de salvar todas as pessoas. Olha aqui a ideia do Salvador, aquele clamor de Sofia pelo Cristo e o Cristo que se aproxima de Sofia para se unir a ela e salvar a alma. Então, a sétima morada é essa união, essa participação profunda do desejo do divino salvar a alma. Através do matrimônio espiritual, tudo fica transformado e se recebe um renovado desejo de viver, assumindo a própria condição e os próprios compromissos terrenos de maneira ainda mais concreta e sem fugir da realidade. Ou seja, a alma ela é elevada a uma condição de união com Deus ou com o divino, através de um matrimônio espiritual, onde a alma é a esposa e ela se une ao rei. E essa união faz com que a alma assuma compromissos terrenos, porque ela assume também esse desejo de salvar a todos. E aí diz o texto da Teresa, Deus retira as escamas dos olhos da alma. Olha aqui o cego que abre os olhos. E se apresenta a ela de modo inteligível. Inteligível, naquele esquema neoplatônico gnóstico, vai ter relação com o nous, com a mente divina. Aquele que tem o acesso ao inteligível é alguém que tem a experiência da gnosis. Gnosis é conhecer. O que a gente conhece? A gente conhece o inteligível, porque é ali que está a aletheia, a verdade. Então, é na sétima morada que Deus, segundo a Teresa, tira as escamas dos olhos da alma e a alma se apresenta no inteligível. É o estágio final da vida mística e contempla... Não, é o estágio final da vida mística, a completa entrega e união com Deus. Eu queria usar isso só de exemplo para vocês, de como essa linguagem valentiniana, gnóstica da Câmara Nupcial sobrevive às vezes na mística cristã e continua a se referir não à união de macho e fêmea carnalmente, mas à união de alma com Cristo, de alma com Deus, de Sofia com Cristo, né? E isso fica explícito nessa mística, mas a gente pode encontrar em outros também, que mantém essa linguagem erótica, essa linguagem do amor divino, essa linguagem da alma buscando o seu noivo, que é uma linguagem também muito comum da mística judaica, né? Então vem isso da mística judaica, os gnósticos preservam e aprofundam, alguns místicos cristãos, a meu ver, tentam preservar, e os gnósticos, eles mantêm isso dentro de uma tradição de mistérios. Isso aqui são os mistérios do reino dos céus. Não era algo que ficou acessível e fácil para os cristãos em geral, porque eram alguns grupos que, por saberem da importância dessa experiência profunda e tocante na alma, e que esse ensinamento, por ter essa imagem sexual, que é natural do nosso mundo, né? Porque o nosso mundo é um reflexo da união divina, então a união sexual vai representar essa união dos polos no mundo divino também, mas o mundo é dominado por pessoas de mente materialista e literal, ia interpretar muito mal esse ensinamento se esse ensinamento saísse por aí, como aconteceu. Toda vez que esse ensinamento cai em pessoas cuja alma não tem esse aprofundamento espiritual, acabam interpretando literalmente e vira uma distorção e vira uma corrupção do ensinamento. Aí, para fechar aqui o exemplo para vocês, eu trouxe alguns trechos da Teresa mesmo, na sétima morada, só para vocês verem como essa linguagem sobre a alma que desposa o amado é mantida muito de forma poética até, e a gente vê como isso pode tocar a nossa alma, já que nós estamos também em busca do Cristo, quando a gente está buscando compreender os gnósticos. Então, são trechos da sétima morada. O livro é dividido em capítulos das moradas, né? Abre aspas, é considerar a nossa alma como um castelo, todo ele, de um diamante ou muito claro cristal, onde há muitos aposentos, assim como no céu há muitas moradas, ou muitos eons, né? Que se bem o considerarmos, irmãs,
Não é outra coisa a alma do justo, senão um paraíso onde ele disse ter as suas delícias. Pois não é isso que vos parece que será o aposento onde um rei tão poderoso, tão sábio, tão puro, tão cheio de todos os bens se deleita? Ou seja, no aposento interior, a câmara nupcial, ao deleite, a um rei poderoso, sábio, cheio de bondade e de deleite, né? Então tem essa imagem das delícias. Pois, venhamos agora a tratar do divino e espiritual matrimônio. A primeira vez que Deus faz essa mercê, quer Sua Majestade mostrar-se à alma, por visão imaginária de sua sacratíssima humanidade, para que o entenda bem e não esteja ignorante de que recebe tão soberano dom. Traduzindo a linguagem católica, Espanha 1500 aqui, né? Quando a gente fala do sagrado matrimônio, a gente tem a noção de uma experiência divina na alma. É uma experiência de ascensão, uma experiência de mergulho interior. E a alma vai se abrindo para a oportunidade dessa experiência. Então, o divino, Deus ou Sua Majestade, o Cristo, mostra-se à alma por meio de uma visão imaginária. Aqui, vamos lá para o Corban, vamos lá para o Jung, quando fala do imaginal, daquilo que é do mundo espiritual. Não porque eu estou imaginando igual minha filha, imaginando o coelhinho da Páscoa, mas essas visões da alma. E aí o Cristo se mostra a alma. E assim ela consegue compreender e não ser ignorante que ela está recebendo um soberano dom. Olha a gnoses aqui, o conhecimento de que eu estou recebendo um dom. Estou conhecendo o Cristo. Entende-se que aqui não há mais memória de corpo, de que se a alma já não estivesse nele. Aqui não estamos falando mais do corpo, estamos falando do espírito. E no matrimônio espiritual, muito menos, porque esta secreta união passa-se no centro mais interior da alma, que deve ser onde está o mesmo Deus, e, a meu parecer, não é preciso porta para entrar. Aqui nesse parágrafo ela está dizendo, olha, essa experiência espiritual, ela não se dá na memória do corpo, ela se dá no nível do espírito. E o matrimônio espiritual é uma união secreta que passa no centro mais interior da alma, que é onde está Deus. E para acessar esse sagrado santo dos santos, não é preciso porta para entrar. Novamente mostrando que não é algo do mundo exterior, mas do mundo interno da alma. Isso parece muito contradições indianas, quando a gente fala do Atman, né? Que a Jane está trabalhando o quinto Atma Yoga, o Atman, aquele princípio, o Deus interno. Na Vedanta a gente vai buscar o Deus interno, manifestar o Deus interior, buscar o Atman dentro de nós. Aqui ela vai falar do centro mais interior da alma, onde está o divino. Fica a alma, digo, o espírito dessa alma, alma e espírito, feito uma coisa com Deus. Alma e espírito ficam como se fossem uma coisa só. Olha a união aqui. Pois como ele é também espírito, Sua Majestade quis mostrar o amor que nos tem, dando a entender a algumas pessoas até onde chega, para que louvemos sua grandeza. Quer dizer, o espírito se mostra à alma, para que a alma seja elevada. E nessa união com o espírito, ela tem a sua verdadeira grandeza, porque assim ela quer se juntar com a criatura, né? Cristo se une a Sofia, ele vem como Salvador e Sofia se eleva como a alma em direção ao pleroma. E ali na câmara nupcial eles se encontram. Eu vejo um texto gnóstico lendo isso aqui. Não vejo um texto católico. Deve ser por isso que ela foi perseguida pela Inquisição. Sua Majestade quis se juntar com a criatura, que assim como os que já se não podem apartar, não se quer ele apartar dela, eles não se separam mais. Voltando, pois, ao que dizíamos, em o Senhor, aqui é o Senhor, é Sua Majestade, é o Deus, é essa linguagem que ela usa. O Senhor colocando a alma nessa sua morada, ou seja, a sétima, mais interior,
que é o centro da alma, assim como dizem que o céu empíreo, onde está o nosso Senhor, não se move como os demais. Lembra dos 7 planetas que se movem e o céu fixo não se move, lá nos gnósticos? Então, nosso Senhor está no céu que não se move, como os demais. Assim parece que, em entrando aqui, já não há nessa alma os movimentos que costuma haver nas potências, paixões e imaginação, de modo que a prejudiquem e lhe tirem a paz. O que tira a paz da alma, segundo a Teresa d'Ávila? Os movimentos das potências, das paixões e da imaginação. A ação dos arcontes aqui, a ação dos daimones aqui, aquilo que nos volta para o exterior, que causa movimento, que causa impermanência, que causa morte, que causa corrupção do corruptível, né, daquilo que se corrompe, que se acaba, que incita paixões e vícios. Isso tira a paz da alma. Mas a alma se retirando para o recinto interior, ela encontra o Cristo. E aí ela encontra o verdadeiro poder divino. E eis a câmara nupcial, segundo essa mística espanhola. Foi só para ilustrar para vocês. Então, terminando o artigo da Gay Straterhard, ela vai finalizar falando que o hieros gamos, né, hieros, sagrado, gamos, união, então o casamento sagrado, é representado por um beijo santo, na opinião dela. E aí a gente volta toda aquela questão do beijo que a gente andou estudando aqui. Hans Martin Schenck, ela comenta, que é esse moço aqui da foto preto e branco, ao publicar o Evangelho de Filipe, concluiu que o beijo era o ritual referente ao sacramento nupcial na tradição valentiniana. A concepção que surge a partir do beijo se refere a uma concepção espiritual mais do que um nascimento físico, porque a gente vai se falar da criança que é nutrida no ventre da rainha branca e do rei amarelo, lá na alquimia, que aí tem um bebezinho dentro de um pote de vidro que está no coração, né? Tem toda uma imagem da alquimia aqui, que é a criança que nasce a partir da união espiritual de Cristo com a alma. Eis o grande iniciado, eis o novo Cristo, eis aquele que nasceu de novo. Só para vocês saberem, para conhecimento de quem interessar, o Hans Martin Schenck, que é esse alemão, ele é um coptologista, ele nasceu em 1930, ele é da turma dos antigos, que trabalhou com James Robson e outros na tradução dos textos originais pela primeira vez. Então ele pegou os textos em copto e traduziu a biblioteca de Nag Hammadi para o alemão. E essa capa aqui que eu coloquei é uma publicação da editora Abril, que é em homenagem a ele, Estudos em honra de Hans Martin Schenck. Tamanha foi a contribuição dele nos estudos do gnosticismo. Então, na opinião dele, esse beijo se refere a uma concepção espiritual, da origem à criança divina. É bonito, né? É poético os gnósticos. E aí, um trechinho das cartas de Paulo, dos Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Não há macho nem fêmea, todos vós são um em Cristo. Quando dois se tornam um, eis o estado do Cristo. Até nos monumentos, no caso dos assírios, né, antes ainda dos judeus, tem aquelas estátuas com aqueles animais que parecem esfinges e têm asas e rostos humanos, que são os guardiões da entrada do templo em direção ao Santo dos Santos, né? A gente tem várias simbologias interessantes para trabalhar aí. E uma coisa que você traz, que eu vou trazer também já aqui no próximo artigo, que é justamente essa discussão entre a diferença entre o casamento físico humano, a relação sexual como um reflexo da imagem da relação divina, que é no sentido de não tornar a relação sexual, não é algo sujo, é algo que faz parte do reflexo do mundo divino, mas também pode ser levado de outras formas, dependendo de como a alma está se relacionando com o mundo também, né? Por isso que os grupos gnósticos às vezes vão dar ênfases diferentes nesse tema e às vezes vão discordar. Aí os textos vão discutir, né? Se os gnósticos vão ser casados ou não, se vão ser celibatários ou não, aí tem toda uma discussão dentro disso, né?
Para mim fica Uhum. evidente que há o uso de um simbolismo aqui. Mas Sim. esse simbolismo se reflete numa realidade, né? E a realidade é a realidade do casamento. E veja que E- interessante, no casamento é o local, a câmara nupcial é o local de mais intimidade. Uhum. E é o local onde, no momento do ato sexual, o mundo externo ele deixa de ter importância, o que só importa ali os dois, né? E é onde a gente está Uhum. desnudo. Então, isso vai remeter à experiência da kenosis, que é o esvaziamento de si mesmo. A gente precisa estar desnudo para adentrar na câmara nupcial. Então, eu acho que o Pois simbolismo é muito grande também dentro disso. sim, é muito imenso. Por isso que eu acho que a Teresa foi perseguida, porque ela usa na descrição dela algumas coisas que são bem remete a essa coisa terrena, de uma É, certa forma, como sim, remete muito. delícias, deleite. Eu acho que É. qualquer padre da Inquisição iria se incomodar Com bastante ela fala com dos esse. prazeres, das delícias, Sim. das maravilhas do namorado. E é É. curioso que ela escreveu um comentário ao Cântico dos Cânticos, que é um texto muito erótico. Uhum, bastante E sensual. esse a Inquisição pegou e mandou queimar. Justamente esse erotismo que remete a esse amor da alma em busca dessa reunião ao que foi separado, né? Então, Uhum. isso mexe com a gente, mexe sexualmente, tanto que o sexo é a Sim. coisa que mais move o ser humano, né? Mas se a gente Uhum. transmuta isso para o sentido da alma, vai mexer a alma em direção ao espírito, né? É uma força muito grande. Vamos terminar, a gente tem um tempinho ainda. Tinha mais um dela. Vamos passar rapidinho. Eu só selecionei as passagens que eu achei interessantes mesmo dela. A Gai diz o seguinte: abre aspas. As passagens do Evangelho de Filipe estão embebidas na discussão do contraste entre os filhos do homem celestial e os filhos do homem terreno. Aqui a diferença, né? Os filhos de Adão são muitos e morrerão, porque pertencem ao mundo perecível. A prole do homem perfeito, Cristo, não morre, mas são sempre gerados. Então, aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que nasceram de novo, aqueles que se tornaram criancinhas e entraram no reino, são os filhos do homem perfeito, são os filhos do filho do homem. A linguagem cristã é tudo isso aqui. O beijo também se relaciona com o logos nutridor, que vem da boca, simboliza a transferência do sopro de vida de um para o outro. Daí a noção do beijo, que do beijo surge o nascimento. Aí ela cita o parágrafo 61, que é esse que a gente acabou de ler, que fala dos espíritos impuros que tentam as mulheres e os homens solteiros e as paixões e se aproveitam, mas que aqueles que encontraram seu par não são perturbados pelos arcontes, né? A passagem remete a isso. Ela cita esse texto, esse trecho, e afirma: a única forma de contra-atacar esses ataques que vêm de fora é, de acordo com o Evangelho de Filipe, receber um poder feminino e um masculino. Esse poder é o noivo e a noiva. O poder vem da ausência da dualidade e se sobrepõe à separação. O Evangelho de Filipe ensina que o poder unificador é recebido na câmara nupcial imaginal. A palavra em grego é eikonikos. Eikon é a imagem, eikonikos às vezes é traduzido por virtual, tipo mundo virtual. Só que aí não cabe num texto antigo, né? Ou espelhado. Então, na opinião dela, a câmara, o Evangelho de Filipe ensina que esse poder unificador é recebido nessa câmara nupcial imaginal. E aqui eu usei imaginal para me referir a, por exemplo, um autor muito bom, que é o Henri Corbin, que participou do grupo dos Eranos, junto com Mircea Eliade, com Jung e outros, e trabalhou muito o sufismo e a gnose islâmica, que ele vai falar desse imaginal, desse mundo imaginal, que é um mundo real, não é da imaginação, né, como eu sempre digo. Mas ele é uma câmara nupcial imaginal, né? Isso é uma representação da realidade divina. Enquanto a câmara nupcial terrena vai ser a representação física dessas realidades também, mas num grau mais concreto. Os valentinianos acreditavam que, quando vieram à Terra, também foram separados das realidades divinas, tornando-se imagens reflexo. O Irineu, eu lembro que o Irineu dá umas colinhas boas para a gente, porque ele menciona o que os gnósticos acreditam antes de atacar, né? O Irineu afirma que os valentinianos ensinavam que atingem a perfeição e serão dados a desposar os anjos do Salvador. Está lá no Contra as Heresias.
Portanto, mais do que um casamento onde um homem e uma mulher são unidos, a Câmara Nupcial Valentiniana era um local onde os indivíduos se uniam com seu self divino, ou seu anjo. Isso é a leitura que essa autora faz no artigo dela. Mas lá no Contra as Heresias, o Irineu fala mesmo que os valentinianos achavam que o casamento, que eles seriam dados em casamento sagrado com os anjos do pleroma. Ou seja, eles iam se unir ao divino no pleroma. Tá certo? A câmara nupcial parece ser o ritual culminante de uma série de rituais requeridos para que o indivíduo retorne ao pleroma. Esse ritual recria o balanço e a harmonia do pleroma. Por isso que eu fiz aquele desenho antes da gente começar, aquelas duplas. E deve ser conquistado na vida terrena. É associado ao Santo dos Santos no templo e pode ter sido associado a um santo beijo. Ela está concluindo o artigo dela. Mas vejam só, os valentinianos dizem isso lá no Evangelho de Filipe, que a ressurreição é alcançada em vida na terra. O pleroma ele tem que ser conquistado na vida terrena. Ou seja, o mistério da câmara nupcial é algo vivido dentro da alma, mas enquanto a gente está encarnado. Apesar de certas passagens do Evangelho de Filipe utilizarem a linguagem de homem e mulher, sendo unidos na câmara nupcial, precisamos entender o contexto da teologia valentiniana sobre anjos, poderes e imagens. A reunificação que ocorre na câmara nupcial não é a união de um marido e mulher como entendemos. Né? Não basta unir os corpos e falar alguma coisa mágica e achar que com isso a gente vai se tornar Cristo. Não é só unir fisicamente, né? Aliás, não é unir fisicamente, na minha opinião. Mas essa união terrena é um reflexo material daquilo que é do pneumático. A união de um indivíduo com a sua própria natureza divina. Aquilo que em nós é o aspecto feminino se une àquilo que em nós é o aspecto masculino e nós voltamos à nossa unidade perdida. Então, essa é a de baixo aqui, a gay. E aí eu trouxe só 2 slides, que é da April DeConnick, que é essa senhora simpática aqui de óculos vermelho. Ela é muito boa nos estudos gnósticos. Ela é professora de Novo Testamento e Cristianismo Primitivo na Universidade de Rice, em Houston, Texas. E ela tem muitos livros sobre o assunto e eu recomendo os livros dela. Não quer dizer que eu concordo com tudo que ela diz, né? Também não sou eu que tenho que julgar, mas só para dizer que eu acho que são bons livros. Então, só para vocês verem, né? Ela escreveu aí a Gnostic New Age, uma espiritualidade de contracultura, uma religião revolucionária da antiguidade para hoje em dia. Sagrada misoginia, porque o sexo e o gênero, os conflitos de sexo e gênero na igreja primitiva ainda importam. Aqui ela comparando os cristianismos, uma introdução ao cristianismo primitivo. Ela vai citar o Hermas, o Irineu, o Marcion, o Paulo, o Pápias, a Flora, Teodotos, faz uma comparação das origens do cristianismo. O 13º apóstolo é que ela faz um estudo do Evangelho de Judas, que um dia eu vou trabalhar no canal, mas é um evangelho que eu não acho muito interessante. As histórias de um Deus desconhecido, uma referência aqui ao Deus dos gnósticos, revelações esotéricas das tradições místicas gnósticas, as origens do Evangelho de Tomé. A April DeConnick, ela fala copta, então ela também lê nos originais e comenta a partir disso. Então ela pegou o Evangelho de Tomé em copta e vai tecendo comentários, né? Vozes dos místicos, a ascensão mística no Evangelho de Tomé e praticando a gnoses. Também fala das experiências místicas nos textos gnósticos. Então, ela é uma autora assim, bem relevante dentro dos estudos gnósticos, dos estudos da mística. Então, aqui é um trecho desse livro aqui, A Ascensão Mística no Evangelho de Tomé. E aí ela faz alguns paralelos com o Evangelho de Filipe também. Então, vamos lá. Diz a passagem que nos dias... Tem uma passagem do Evangelho de Tomé que fala isso. Que nos dias que Eva estava com Adão, a morte não existia. Quando Eva estava em Adão, a gente já viu essa passagem, eu não vou lembrar ela de cor. Mas Eva estava com Adão, a morte não existia. Quando se separaram, a morte surgiu. O gnosticismo ensinava o mito da divisão de Adão e Eva. Esse assunto não era originalmente gnóstico, ela comenta, né? O que vemos no Evangelho de Filipe, lá no parágrafo 68, que a gente ainda não chegou, é a união de 2 tradições. O mito gnóstico clássico, da ruptura cósmica, né, Sofia, a ruptura com Cristo, e a divisão do mito de Adão.
Ao incorporar o mito de Adão ao mito cósmico, os valentinianos reforçaram um novo mito gnóstico, que a ruptura do cosmos foi espelhada na divisão terrena dos sexos. Essa ruptura de Cristo-Sofia, ela é espelhada na divisão dos sexos na nossa vida terrena. A separação de Sofia, de seu consorte, só pode ser retificada pelo Cristo, que reúne masculino e feminino a um nível cósmico. O espelho disso é o casamento terreno. Ele é apenas o reflexo da reunião espiritual, e por isso é um grande mistério. Os seguidores da tradição de Tomé, aí ela vai comentar um pouco Tomé, acreditavam que a ressurreição já ocorreu, né? Concordando que a ressurreição ocorre em vida, né? E aí ela vai citar que os encratitas, eu vou explicar para vocês o que é, ensinavam que o casamento não fazia parte desse estado angélico pós-ressurreição. Os encratitas eram um grupo gnóstico, isso quer dizer autocontrolados, então era um grupo de ascetas, mais radicais, assim. Era uma seita cristã ascética do século II, que proibia o casamento e aconselhava a abstinência de carne. Eusébio, que era da patrística da igreja, afirma que Tassiano era o criador dessa heresia. Então eram ascetas mais radicais, que se abstinham de tudo, de casar, de comer, de várias coisas, né? Mais ao molde dos essênios, assim, dos monges do deserto. E o Tassiano, ele é da Síria, é um gnóstico da Síria, que viveu entre 120 e 172. Olha quando Bardesanes viveu. 154, 222. E o Bardesanes está mais ou menos aqui, ó, nessa ponta aqui do que é hoje a Síria, né? Que na época não era Síria. Mas esses gnósticos aqui, que bebem da tradição de Tomé, são mais ascéticos, são mais celibatários, não consomem carne, etc. Mais contemplativos. A Hiperdecone está comentando justamente isso, que eles acreditavam que a ressurreição é um estado espiritual que se dá em vida. E, portanto, o que eu quero dizer com isso, o que eu quero enfatizar com isso? É que o tal do celibato, para esses grupos gnósticos, não é porque eu vou me auto-mortificar, me privando de ter uma experiência humana prazerosa. É porque eu já atingi um estado de ressurreição e isso já é natural de mim. Esse celibato já é parte de um desinteresse nas coisas do mundo, porque eu já me desliguei das coisas do mundo. Então, não é um celibato forçado, porque o celibato forçado dá os problemas que dá até hoje, na igreja, nos mosteiros, etc. Né? Porque não é autorrepressão, não é se constranger, assim, e explodir para o outro lado. Não é se sentir culpado de ter desejo sexual, é não ter mais, porque transmutou aquilo, porque elevou a alma em direção ao espírito e já não tem mais essa necessidade. Então, eles são autocontrolados, não porque eles são reprimidos, mas porque eles atingiram um estado de ressurreição. E para eles aquilo agora não é mais uma necessidade. Pelo menos é assim que eu entendo. E aí a Hiperdecone, que ela vai mencionar, então, esse grupo que o Eusébio chama de heréticos, né? Mas era um grupo aí ligado ao gnosticismo da Síria, que tem relação com Tomé, com Bardesanes, né? E ela vai mencionar também os terapeutas do Egito, que são o ramo dos essênios, os essênios também, lá no Qumran, que valorizavam o celibato, né? Que parece que o casamento espiritual era preferível ao carnal. Mas veja, não era algo forçado. Era se você quiser entrar na comunidade, você faz o voto, mas se você quer casar, você fica como membro do segundo nível da comunidade. Afinal, todo mundo precisa nascer e as comunidades precisam ter continuadores, né? E aí ela vai citar o Filo judeu, que conviveu com Paulo, Gamaliel, Barnabé, Lucas, outros, né? E o Filo também, ele tem uma leitura simbólica, eu já comentei sobre ele aqui em outros encontros, né? O Filo judeu, ele é de Alexandria, ele escreve muitos tratados, está tudo disponível em português, ou muitas coisas disponíveis em português, e ele faz uma leitura helenizada, filosófica e simbólica da tradição judaica, tipo os essênios, assim, muito bom. E o Filo comenta, ansiosos por ter Sofia como sua companheira, eles deixaram para trás os prazeres do corpo, e nenhum desejo nem filho mortal geraram, mas produziram os filhos espirituais, que é a alma amada por Deus. Me lembrou até da Teresa aqui, né? A alma que ama a Deus produz filhos espirituais.
esses que deixam o mundo não são mais tocados pelos prazeres do corpo, e não têm mais desejos, não são mais dominados pelos desejos. Não é que eles estão se restringindo e não vivendo a experiência humana, é porque eles não são mais dominados por essas sensações que o mundo sensível nos traz, e que às vezes é uma prisão, porque a gente fica preso na busca por essas sensações e vivendo em função delas, né? Então, a visão dos essênios, do Philon e dos encratitas aí, gnósticos seria essa, em relação à abstinência. Fala, Jane. É só uma recomendação, uma lembrança. No livro do Bardesanes, o Alberto escreveu um capítulo inteiro sobre o Tassiano, e é muito bom, muito interessante esse capítulo. Bom. Exatamente porque ele é parte daquele contexto mesmo, só para ilustrar. Sim, por isso que eu coloquei o Bardesanes aqui do lado, porque eu sabia que a gente podia puxar. E aí, gente, para terminar, os 2 slides que eu falei que eu trouxe do livro, do artigo dela, que aqui eu estou tirando desse livro de capa azul, essas 2 passagens. Aqui eu peguei um outro artigo dela, da editora Abril, O Grande Mistério do Casamento, Sexo e Concepção na Tradição Valentiniana Antiga. Que ela vai dizer o seguinte: o Hans Martin Schenck, em 1959, escreveu sobre o mistério do casamento e a câmara nupcial no Evangelho de Filipe. Entendia que a câmara nupcial era um evento ritual, no qual o casal valentiniano representava simbolicamente a consumação de seu casamento por meio de um beijo sagrado da câmara nupcial. E aqui eu cortei o texto sem querer. Estudiosos que construíram em seu trabalho... esquece essa frase final que eu cortei, ficou sem sentido. Em 1960, um outro estudioso, Eric Selberg, concordou com Hans Martin Schenck que a câmara nupcial era o maior mistério que dificilmente poderia ser algo carnal. A partir disso, ele infere que os valentinianos devem ter sido encratíticos. É por isso que eu trouxe os encratitas aqui no outro artigo dela. E esses outros 2 estudiosos concordam. Então, esses 4 acadêmicos, estudiosos do copto e dos gnósticos, acham que os valentinianos eram, então, adeptos dessa visão celibatária, onde a câmara nupcial é um simbólico do casamento de Sofia. Mas nem todos concordam com isso, tá? O defensor mais recente dessa posição foi Michael Williams, que argumenta que o Evangelho de Filipe é, antes de mais nada, uma testemunha da prática do casamento espiritual. Ele acredita que tal casamento espiritual era celibatário e virtualmente exigido entre os valentinianos. Embora Williams argumente fortemente que os valentinianos consideravam o casamento comum como impuro e o casamento espiritual como ideal, recentemente ele admitiu que há evidências de que alguns valentinianos podem ter se envolvido em relações sexuais para fins procriativos, né? Tipo, normal, né? Falou, talvez eles não achassem tão ruim assim. O que sabemos desse evangelho é que a salvação era entendida como equivalente ao casamento. Ou seja, a questão não é a gente demonizar o corpo físico, mas a gente entender o que é equivalente no sentido espiritual. E que o casamento era um arquétipo da salvação. Gilles Quispel, importante também na área, começou em 1971, quando concluiu que os casamentos humanos eram reflexos do Mysterium Conjunctionis. A Pagel sugeriu que o autor do Evangelho de Filipe realmente pretendia ser ambíguo sobre o assunto. Por isso que a gente está discutindo aqui, né? Se os valentinianos deveriam ou não se casar ou praticar o celibato. Talvez fosse algo assim. Se você acha que você ama essa pessoa e quer se casar, isso é um reflexo do casamento divino. Mas se você está buscando o casamento espiritual de Cristo e Sofia, talvez seja melhor ser celibatário. Porque não há nada de errado com isso. Essa seria a minha opinião. Me parece que talvez alguns autores acham que os valentinianos pensavam assim. Fala, Jane. De várias coisas que eu já li a esse respeito, e conhecendo um pouco da história de vários desses gnósticos, eu tenho um entendimento possível, né, quero colocar aqui à disposição, de que provavelmente uma condição, ou seja, o casamento carnal, não se contradiz, não impede o outro casamento, o casamento da câmara nupcial. É claro que na vida real essa é uma situação um pouco mais difícil, mas eu não vejo nos grupos mais profundos gnósticos
uma posição radical em relação a isso. Eu Sim. entendo que um casamento onde existe uma relação sexual carnal, ele pode ser tão puro quanto um celibatário, os sujeitos ali envolvidos nesse casamento, na dependência de como essa condição é levada, porque ter corpo e manter relações sexuais é parte da natureza, não tem nada de errado nisso. No entanto, é da natureza a busca do espiritual, a busca da câmara nupcial, simbolicamente representada pelo mesmo casamento, só que um se dá no mundo, no Uhum. samsara, e o outro diz respeito à câmara nupcial interior, no sagrado do coração, onde está aquele diamante, aquela câmara de Sim. diamante que você colocou no início do texto. Então, Por uma isso, coisa não impede a outra. concordo, por isso seria Claro, o equivalente, né? exatamente. Simbolicamente, é muito interessante fazer as equivalências, mas é claro que um casamento dessa natureza não pode se dar entre dois sujeitos que não estão na mesma busca. Vai ficar muito difícil, seja o homem ou a mulher, ou o casal da forma como se formar, não importa, mas esse casal, ambos têm que estar nessa busca para que esse casamento interior, que é privado, é particular, não é com o outro, né? É com o outro que é o Cristo em nós, possa se dar. Então você não pode ter uma vida mundana, lasciva, jogado aos prazeres e ao mesmo tempo estar em busca da câmara nupcial interior no sagrado do coração. Aí não dá. Mas você pode ter uma experiência interior no Sagrado do Coração sem demonizar, né, o, o aspecto físico, que é o reflexo mais denso, material, de algo que, no seu aspecto mais sutil e espiritual, é a própria união de Cristo e Sofia. Né? E é bom que tu enfatizou isso, porque talvez eu não tenha deixado claro, que bom que tu trouxe isso. Ou Porque, usando as tuas próprias palavras, é possível buscar esse sagrado matrimônio interior, mesmo sendo casado, sim, ou não sendo. Porque ou não está não na sendo. dependência, porque algumas pessoas vão achar que precisa estar casado e precisa ter a relação para se tornar um Cristo, e não é isso, porque você está aí focando no objeto da tua busca, você está focando no aspecto material, quando a gente tem que encontrar, na verdade, o reflexo do original, né? Não a cópia, não o espelho, né? Nesse sentido que eu queria enfatizar. Porque aí a gente está. É tomar o cuidado de não transformar o aspecto carnal no meu objeto de busca espiritual, mas simplesmente entender que faz parte da vida e que, sendo bem conduzido, é simplesmente um reflexo daquilo que pode ser mais sutil. Só que aí também eu acho que os gnósticos são tidos, né, como aqueles que querem fugir do mundo, sair do mundo, o mundo é mau, a carne é má, a carne é fraca, né? É aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo, né, isso eles são lidos assim, não estou dizendo que eu concordo com essa leitura, porque a gente vai ler trechos, né, como os que a gente viu, que a ressurreição se dá em vida, que é preciso estar vivo para atingir a ressurreição, que é preciso estar na carne para encontrar o Cristo, etc. Então, nascer no mundo é importante, estar no mundo é importante. Então, quando a gente tem um filho, a gente está dando a chance para uma alma se desenvolver perto de uma busca gnóstica. Em vez dela nascer com pais que não têm uma busca espiritual, ela nasce com pais que têm uma busca espiritual. Porque enquanto nós não atingimos o estado de ressurreição espiritual e não nos tornamos Cristo, nós vamos continuar renascendo. Então, nada melhor do que nascer entre gnósticos, se nossa alma é gnóstica, ou outras coisas podem ser lidas assim, né? Então, eu não acho que eles demonizassem, né, a relação sexual ou o fato de ter ou não filhos. Mas para alguns deles, a busca já tinha transcendido essa necessidade, eles deixavam para os outros, né? Isso que eu quis dizer. Por outro lado, há um grande risco, assim penso, de algumas pessoas daí deduzirem que quem é casado não tem chance de alcançar o reino dos céus, a não ser que abandone, e aí lendo literalmente, abandone a família, abandone. Não, Né? muito pelo contrário, as regras do ocultismo referem que se você tem
compromissos de família, compromissos compromissos que você assumiu nessa encarnação, nessa vida, você tem que cumpri-los. Seria errado você abandonar. Sim, sim. Vamos para o último slide aqui. E a gente termina de conversar, quem puder ficar. Aqueles dentro da comunidade, aqui é a April de novo falando, gente. Aqueles dentro da comunidade já sabiam o que era um casamento de pureza e um casamento de impureza. Isso é linguagem deles. O impuro é tudo que diz respeito ao mundo de Aldabaon, não é impuro no sentido de... Nesse sentido moralista que ficou na igreja, tipo, você vai se sujar, não sei o quê. Não é nesse sentido. No sentido de que faz parte do mundo do mundo material, mundo que é finito, que é da morte, não do vivo, né? Então, aqueles que eram dentro da comunidade valentiniana, eles entendiam ao que se referia essa linguagem do ensinamento espiritual, do ensinamento simbólico, do ensinamento interior. Então, eles sabem o que é um casamento de pureza e um casamento de impureza, ou a câmara nupcial e a sua contraparte espelhada. Isso significa que não são os autores valentinianos, mas os intérpretes modernos que criaram ambiguidade quando impõem as suas definições de várias frases no texto. Ela está só dizendo, olha, para eles talvez isso não fosse um grande drama a ser debatido, estava meio claro para eles no ensinamento, que alguns iam se casar e alguns não, que a experiência interior ela não era dependente do casamento, o casamento era um reflexo daquele símbolo da união que se dá no espírito também. Não é para ser buscado como se fosse entre os arcontes, né? Não é a alma prostituída lá do Exegese da Alma, que é outro texto que a gente leu, mas também não tem nada de errado. Sem moralismos da igreja. E uma coisa que a Jane disse, né? Da mesma forma que alguns podem colocar que se for casado, então não pode buscar a vida espiritual, outros vão colocar que se não for casado, nunca vai ter uma realização espiritual. E não é por aí. É isso que eu estou querendo, né, desconstruir com vocês. Claro que vocês podem concordar ou discordar, mas... Os termos não eram ambíguos para os valentinianos, que sabiam do que estavam falando. As frases e imagens devem fazer sentido dentro da visão de mundo mais ampla do segundo século. Não é para eu, no século XXI, ficar lendo o que eles estão dizendo. Né? Por mais que eu faça isso, involuntariamente, a gente tem que ter um pouco de consciência de que eu preciso lembrar que eles estão falando dentro do segundo século, bem como dentro da estrutura teológica mais ampla das reflexões valentinianas sobre a situação humana, que precisa estar encarnado para encontrar a ressurreição, nós, ao nascermos no mundo, somos construídos por forças dos arcontes, o demiurgo nos dá um corpo físico e psíquico, mas há um corpo espiritual, um pneuma a ser buscado. Então, isso é a estrutura teológica que ela está chamando aqui, das reflexões valentinianas. O Irineu, mais tarde, quando menciona a câmara nupcial valentiniana, e aqui eu devo ter cortado errado, ele afirma que alguns valentinianos diziam que participam de casamentos espirituais segundo a semelhança das conjunções acima. O Clemente de Alexandria usa essa ideia de que os valentinianos fazem casamentos físicos à semelhança dos casamentos espirituais para contrastar os valentinianos justamente com esses grupos encráticos, né, mais ascetas, aos quais o Clemente se opõe. Parece que ele se opõe, não sei. Porque eles têm um ódio pela carne, que resulta na sua rejeição à união matrimonial. Talvez houvessem aí alguns gnósticos que fossem muito radicais, que aí nem os valentinianos estavam concordando muito com eles. Isso existe, né? A gente não pode homogeneizar os grupos gnósticos. Ao discutir essa passagem de Clemente, tanto Williams quanto Elaine Pagels concluíram que o casamento mencionado aqui não precisa ser sexual. Poderia ser um casamento espiritual, como encontramos comumente no cristianismo primitivo. Um casamento em que ambos os parceiros optam por permanecer celibatários. Embora isso pareça, à primeira vista, ser uma maneira possível de interpretar esse texto de Clemente, não lhe faz justiça porque a passagem foi separada do seu contexto, na opinião da April. Se interpretarmos essa passagem dentro do contexto da crítica de Clemente contra os grupos mais ascéticos, os encratíticos, é quase certo que ele está falando do casamento valentiniano como um casamento no qual ocorrem relações sexuais, uma vez que ele usa a posição dos valentinianos sobre o casamento em contraste à opção encrática de celibato. Ele está dizendo, olha, os valentinianos são gnósticos, eles estão em busca do Cristo, eles estão em busca da elevação da alma,
e muitos deles se casam. E tem os que são mais ascetas e querem se afastar de tudo que diz respeito à carne e ao corpo físico. Então, isso a gente vai tendo uma visão mais ampla do que era essa discussão desse assunto no contexto gnóstico. E vejam que aqui a gente está falando da relação sexual em si, a gente não está falando de retenção de nada, não está falando de fazer sem fazer, a gente está falando de ou tem relação ou não tem relação, ou é celibatário, ou é casado, ou tem uma vida mais ilíaca. Mas aí é bem claro a discussão de que eles estão tratando desse tema em vários níveis de entendimento, né? Igual lá a tradição judaica, né? A Mishnah, a Gemara tem níveis de interpretação, do mais literal ao mais simbólico. Então a gente não pode querer reduzir tudo ao simbólico, mas também esquecer que eles também tinham uma vida física no mundo, levando tudo para o espiritual. A gente vai ter que fazer essa medida com a nossa própria prática e encontrar o que faz sentido para nós, na minha opinião. Então, só a foto aí dos livros da April, de novo, que eu já mostrei todos para vocês. E essa vai ser a próxima passagem de terça que vem, a 62. Vai falar daqueles que venceram o desejo e o medo.